Ok, penso que agora sim, agora sim. Bom dia a todos, uma vez mais. Àqueles que ainda não estiveram aqui, bem-vindos ao palco do The Academy e também ao Thinking Football Summit 2024. Neste painel, falar-se-á sobre o reforço do reconhecimento do futebol profissional nas áreas do desporto, economia e finanças, numa altura em que o futebol profissional representa 0,3% do PIB e é um dos maiores exportadores económicos e de talento nacional. Para isso, chamo ao palco o Dr. Armindo Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Bem-vindo, doutor. Força. Vamos tomando os locais da esquerda para a direita. Também Dr. Mauro Xavier, gestor. Mauro, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Ricardo Costa, do grupo Bernardo da Costa. Olá, Ricardo. Bom dia, tudo bem? E para moderar este painel, José Carlos Lourinho, do Jornal Económico. Ainda não está. Bom dia, muito bem, agora sim. Muito obrigado pelo convite, o convite da Liga Portugal. Obrigado também aos nossos oradores para este debate tão interessante sobre aquilo que é o reforço do reconhecimento do papel do futebol português, do futebol profissional, e se calhar não só, podemos se calhar falar um bocadinho disso mais à frente, relativamente àquilo que é as áreas do desporto, da economia e das finanças. Este não será um painel onde falaremos do Orçamento do Estado, essa será naturalmente uma discussão que neste momento... Podemos tocar. Mas podemos tocar, Pode não é? haver aí um Podemos assunto tocar. ao outro, é que ainda dá para ir ao orçamento. Dá para ir perfeitamente ao orçamento, não se decide nada aqui, neste painel, infelizmente, mas naturalmente que vamos falar dessas contingências, IVA, IRS, vamos falar de todos esses valores que são tão importantes. Só para contextualizar, já foi dito aqui que o futebol português tem, de facto, um peso de 0,3% do PIB em Portugal, cria emprego, é um dos maiores exportadores económicos em Portugal e um dos clusters com maior talento. E estamos a falar, de acordo com o último anuário do futebol profissional em Portugal, relativo à época 2022-2023, que é uma organização da UI e da Liga Portugal. Estamos a falar aqui de um peso no futebol, na economia nacional, de 667 milhões de euros, mais 50 milhões de euros relativamente àquilo que foi o exercício anterior. Estamos a falar também de 3.500 empregos, mais de 3.500 empregos e, tão importante quanto os valores que já referi, 228 milhões de euros em impostos, mais 14 milhões de euros do que foi atingido no exercício anterior. E, portanto, é perante este cenário do contributo do futebol português, que tem vindo a crescer nos últimos 5 anos, sobretudo depois da pandemia, tem havido um reforço muito interessante por parte da indústria do futebol naquilo que é a economia nacional. E gostaria de, numa primeira ronda, perguntar-vos se existe o reconhecimento devido da parte das várias áreas do governo relativamente àquilo que é o papel desta indústria tão importante para o país. E começo precisamente pelo Ricardo. Por mim. Ora, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas, os meus amigos Mauro e Armindo. Cumprimentar também o José. A verdade é que isto, quando se fala de futebol, nós temos aqui um mix feelings. Por um lado, há uma questão muito emocional. Por outro lado, há a questão racional da coisa. Já foram apresentados aqui alguns números, eles são factuais, portanto não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo a discutir o contributo do futebol para a economia, para as nossas exportações, para a carga fiscal que é arrecadada em Portugal. Agora, a verdade é que se olharmos para o resto do país, e eu não posso deixar de fazer este paralelismo, tendo um cargo de responsabilidade numa associação empresarial, onde eu lido todos os dias com problemas dos empresários, essencialmente da região do Minho, dos distritos de Braga e Viana do Castelo,
não podemos destacar o futebol. Temos que enquadrar o futebol naquilo que é a realidade nacional. E, portanto, quando se fala em temas de IVAs, quando se fala em temas de IRS, há tanto para corrigir, e seguramente o meu amigo Armindo irá falar um pouco mais sobre as propostas que a CIP, ao longo dos anos, tem apresentado. A Associação Empresarial minha é sócia da CIP, eu sou membro do Conselho Geral da CIP, portanto estamos um pouco aqui em sintonia, mas há tantas propostas que têm vindo a ser apresentadas no quadro da economia e das empresas. E o futebol cada vez mais tem que ser olhado como uma empresa. Eu acho que esse é que foi o grande problema durante muitos anos. Foi a tal olhar para o futebol como uma paixão e esquecer que, de facto, é um negócio. E nós, em Portugal, começamos a olhar para o futebol como um negócio, se calhar muito mais tarde do que outros países que lideram, mas não podemos tirar o futebol daquilo que é a realidade nacional. E a verdade é que é no futebol que nós temos conseguido grandes conquistas e, portanto, há um mérito dos agentes, dos dirigentes esportivos, essencialmente dos 4 grandes. Eu tenho que falar em 4 grandes, até porque, sendo eu de Braga, não podia excluir o Braga desta elite. E o Vitória, ponho os 5 grandes, que assim fica tudo bem no distrito. Mas realmente o Braga tem feito um caminho nos últimos anos, até mesmo pela questão económica. Portanto, com as vendas deste defeso, o Braga foi mais de 50 milhões de euros. Mais de 50 milhões que fez de receitas extraordinárias com venda de jogadores. Mas, portanto, o que eu queria, para responder concretamente à pergunta, acho que é um erro retirarmos o futebol da realidade do país. E a verdade é que as empresas têm, de facto, muitos problemas. Ao nível da carga fiscal que lhe é imposta, ela também se aplica ao futebol, mas nós nas empresas falamos nisso. Ao nível da carga fiscal sobre os salários, ela também é absurdamente elevada. E, portanto, isso também é um problema que as empresas sentem no seu dia-a-dia para atrair talento. O futebol também tem esse problema, portanto, tem uma dificuldade acrescida de atrair talento, porque os impostos que recaem sobre o trabalho são, de facto, muito elevados em Portugal. E não estamos a falar, como é lógico, daqueles salários multimilionários que se pratica, principalmente aí nos 3 grandes. Mas o futebol não são só os 3 grandes. E eu contacto com realidades de clubes mais aqui da Zona Norte e vejo as dificuldades porque elas passam e que depois que estratégias têm que conseguir para atrair um jogador para não ir para outra geografia, para vir para Portugal, que é exatamente o mesmo problema que as empresas têm neste momento, é atrair estes jovens e não os deixar fugir para o estrangeiro. E o futebol passa também por esse problema. Portanto, o que é que eu quero dizer? Sim, o Governo, o Orçamento de Estado, o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, deve olhar de uma forma melhor. O que é que eu quero dizer com isto? Promovendo um ambiente favorável para que a indústria do futebol possa progredir, mas sem retirar o futebol daquilo que é o conjunto dos problemas das empresas a nível nacional. Mauro, tal como o Ricardo referiu, tem que existir esta contextualização relativamente àquilo que é o contexto empresarial do país quando se fala de futebol português? Sim, os clubes hoje são empresas e daí as suas chaves e, portanto, desse ponto de vista não há diferença nenhuma. Mas depois temos que contextualizar e tratar igual o que é igual e o que é diferente. E há vários apoios em vários sítios e em vários incentivos consoante as indústrias. Há poucas indústrias em que Portugal consegue estar no top 10 mundial. E estar no top 5, top 6 da Europa, muito menos. Quando nós deixamos de conseguir competir com a Itália, que é um país G8, na atração de talento, alguma coisa está errada e vamos ter que ver esse setor. Portanto, se nós quisermos ver aqui alguns números, às vezes é importante percebermos isto. O Manchester City, o ano passado, foi o maior clube inglês. A economia inglesa vale 13 vezes o PIB português, para nós termos a noção. E relativamente, por exemplo, ao clube como o Benfica, as suas receitas só são 4 vezes maior. Portanto, os clubes portugueses fazem muito para tentar conseguir atrair e manter-se. É verdade para outros clubes da mesma forma. Mas aquilo que eu digo é, se nós não conseguirmos competir à escala global que vamos estar, e isso aplica-se a todos os setores e todas as indústrias, vamos ter um problema. E, portanto, desse ponto de vista, acho que tentar atrair os melhores, visto que os clubes fazem muito mais do que futebol. Ainda acabamos agora o projeto olímpico, quer o Paralímpico, quer o Olímpico. Os clubes participam muito nessa questão. Tem uma parte de educação não formal. Tem uma parte de promoção de modalidades no país todo. Tem as suas academias. Portanto, não são empresas puras. E, portanto, daí eu dizer que os clubes, embora pretendam dar lucro, sobretudo pretendem dar sucesso desportivo. E o lucro é de forma a poderem ser sustentáveis. E, desse ponto de vista, acho que há 4 ou 5 medidas que o Orçamento de Estado, a Liga, a Federação, têm que começar a negociar em nome dos clubes,
para o conseguir fazer. Dá-lhe 2 ou 3 exemplos muito claros que tenho a certeza que vamos conseguir conversar sobre eles. Ir ver um teatro custa 6% de IVA, ir ao futebol custa 23%. Não consigo ver nenhum racional, é a única atividade cultural que tem bilhetes a 23%. Não consigo perceber, não consigo visualizar essa componente. 2, a autoridade da concorrência hoje, através do governo, não permite que os operadores de comunicação possam fazer um leilão entre si para os seus direitos televisivos. Ou seja, são detentores da Sport TV e já sabem à partida que têm o canal. Portanto, não têm a razão para concorrer sobre a parte mais relevante e mais importante da economia. O Governo tem que permitir que haja um concurso entre eles, tem que retirar, porque isto é uma lei antiga, que vinha do enquadramento, todos ainda se lembram, que era obrigatório passar jogos em canal aberto, que se evolui e que neste momento é pago. Mauro, e vem aí a negociação coletiva. Mas por isso é que estou a dizer, temos de certeza a oportunidade disso, e depois tem a ver com a atração de talento. E aí, para mim, é o diferenciador. A Itália, com aquilo que se sabe, qualquer talento tem um flat rate de 200 mil euros máximo de valor. Nós, em Portugal, o Di Maria paga 2 milhões de imposto. Portanto, nós não vamos conseguir competir à escala mundial. Se queremos segurar o João Neves, se queremos manter os talentos em Portugal, vamos ter que discutir esse potencial, porque sempre que ele é vendido, é menos impostos que ficam em Portugal. Portanto, temos que ver como é que conseguimos maximizar esse talento para dar sucesso desportivo e mantendo as conquistas do país na mesma. Portanto, desse ponto de vista, acho que claramente devia haver um pacote de 4 ou 5 medidas a apresentar já neste Orçamento de Estado, algumas de fiscais e outras de concorrência, para dar uma dinâmica diferente a um dos setores que mais impacto tem em Portugal na competição global. E eu friso isso, porque se calhar há 2, 3 que são líderes mundiais, mas estar no top 10 são muito poucos os setores que nós conseguimos ser diferenciadores e, portanto, acho que temos que ter uma atenção desse ponto de vista para incentivar esta indústria. Armindo Monteiro, temos aqui de facto um setor que é absolutamente diferenciador. Já tivemos o Ricardo a dizer que não podemos de facto descontextualizar aquilo que é a indústria do futebol do resto do tecido económico em Portugal, mas o que é que há aqui a fazer neste setor em concreto por parte do Governo para de facto potenciar a capacidade desta indústria crescer ainda mais? Deixa-me começar por cumprimentar o José Carlos Lourinho, obrigado. Naturalmente aqui os meus amigos, o Mauro e o Ricardo, e cumprimentar todos. A presença hoje parece estranha, ou há algum tempo parecia estranho, estarmos num evento de futebol e termos 2 dirigentes associativos, um ligado a uma grande consultora e um jornalista da área económica, não da área desportiva. Esta, de facto, é a transformação. O futebol hoje é exatamente isso. Nós entendemos, e seguramente todos nós somos apaixonados pelo futebol, eu, pecador, me confesso, embora as coisas não estejam a correr muito bem, mas vão melhorar seguramente, mas realmente o futebol tem que ser encarado como uma atividade económica. Não há outra forma de o dizer. O problema é que o futebol padece daquilo que também padece o tecido empresarial. Nós temos 400 mil empresas, mas temos um código que regula a atividade das empresas, que se chama o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o IRC, mas se nós tivermos consciência, aquele IRC, aquele código só se aplica a 3, 4 mil empresas que existem no país. Tudo o resto tem que fazer uma entorse para se adaptar àquele código. Portanto, é um código para 3 ou 4 mil. E às vezes o futebol é visto não pelo conjunto dos clubes que o representam, mas pelos, condescendendo a 4, 5 grandes, que é para não pelo menos termos essa ideia, 5 grandes e todos os outros. Nós esquecemos que a realidade do futebol não são todos de salários milionários. Se calhar se pensarmos a partir... milhões e milhões, não é? Exatamente, 6º, 7º clube, se calhar surpreendemos que tenhamos jogadores a ganhar aquilo que ganham trabalhadores das empresas. 3, 4, 5 mil euros. Já não são os milhões. Então nivelamos por onde? Por cima? Por baixo? Como é que fazemos? Como é que resolvemos isto? É o mesmo que se aplica ao nosso tecido empresarial. Aquilo que parece evidente é realmente a eficiência coletiva. Nós só somos fortes se realmente conseguirmos, e é por isso que tenho a certeza que o meu amigo Ricardo está no associativismo empresarial, e eu estou no associativismo empresarial. A ideia de que, para além das nossas empresas e da performance das nossas empresas, é importante nós estarmos num contexto que tenhamos eficiência coletiva. E essa eficiência é dada, naturalmente, por uma liga forte, por uma organização forte, que permita que todos vão em conjunto, porque naturalmente não se pode fazer um campeonato com 3, com 4 ou com 5. Mas o problema é que temos que nivelar. Há, naturalmente, medidas, e eu quero dar aqui em primeira mão, neste evento,
espero que ninguém leve a mal, mas de facto nós temos estado muito restritos na informação do que estamos a negociar para efeitos do Orçamento de Estado, mas o Mauro já abordou aqui isto e vou referir. Há duas medidas que nos parece importante colocar já neste Orçamento de Estado. A Liga é um integrante da CIP, portanto é nossa colega, minha e do Ricardo, e há dois pontos que de facto não conseguimos compreender. Um é aquele que o Mauro já referiu. Porque é que uma atividade de entretenimento que seja na área da cultura, de um teatro, tenha um IVA a 6%, e esta indústria do futebol, porque é a tal milionária, tem 23%. Não faz muito sentido. E por isso o que estamos a pedir é um tratamento igual. A segunda medida é, se a empresa, e a empresa cada vez mais não tem que se preocupar apenas com a remuneração em euros, há aquilo que chama o salário emocional. E esse salário emocional é naturalmente o bem-estar dos seus trabalhadores. E estamos a procurar incluir um conjunto de mecanismos que permita mostrar que a empresa se preocupa. E preocupa-se na saúde, e preocupa-se na educação, e preocupa-se também no lazer. E por isso estamos a pedir que a atribuição de vouchers ou de bilhetes dados aos funcionários ou aos filhos, familiares dos funcionários, tenham um tratamento diferente daquilo que é hoje. Hoje, se fizerem isso nas empresas, como sabem, isto tem tributação agravada. Exatamente. Ora, porque é que, se é uma oferta dada aos trabalhadores, porque é que isso não pode ser descontado, digamos, aos proveitos e entrar nos custos normais da empresa? Estamos convencidos que são transformações que vão trazer realmente, para além do âmbito da empresa, uma preocupação com uma área onde naturalmente o futebol se insere, mas que é necessário cada vez mais que o futebol seja encarado com profissionalismo. E aqui só uma última nota, mas também profissionalismo implica também menos emoção. É óbvio que é um jogo de paixões, é óbvio que o futebol, a bola entrar, não Toda entrar. a gente tem o seu clube, não? Todos temos um clube e todos achamos que temos a tática certa e somos treinadores fantásticos, mas há aqui uma racionalidade que tem que ser permanente. E essa racionalidade económica é que os agentes se comportem, de facto, como gestores racionais. Portanto, não podem querer levar para as mesas de reunião a mesma emoção que têm depois nas bancadas. São duas coisas diferentes. A emoção está ali, mas agora a racionalidade tem que ser muito objetiva. E os projetos à volta dos clubes têm que ser cada vez projetos mais empresariais, precisamente para competirem na escala global, que já aqui foi referida. Nós não estamos sozinhos. Nós participamos em competições da Liga Europeia, da Champions. Portanto, nós não podemos achar que há um campeonato especial para nós. Cada vez mais estão a modernizar e estão a profissionalizar lá fora. E nós aqui temos gestores, se temos, muito bem, com boa formação, muito bem. Eu destaco o nosso presidente da Liga, que, para além de ter esta carreira que ele tem hoje à frente da Liga, teve nas consultorias, aqui numa parceira do Mauro, mas, portanto, tem, digamos, uma organização e uma eficiência e um pensamento racional que é necessário ter para além da questão mais emocional. Uhum. E, Ricardo, temos aqui esta nota por parte de Armindo Monteiro relativamente àquilo que é a capacidade de gestão. O Ricardo tem na sua região 5 clubes que disputam a Liga de Portugal neste momento e, portanto, o Minho é de facto uma região de grande força na Liga de Portugal. Essa capacidade dos dirigentes terem terem a possibilidade, a capacidade, no fundo, de gerir com cada vez mais racionalidade aquilo que é os clubes, e se calhar muitas vezes essa racionalidade não esteve presente em todos os momentos no passado, é cada vez mais importante para que a indústria do futebol surja aqui como uma indústria absolutamente imaculada. É fundamental. O Armindo tocou num ponto, para mim, é chave. E nós todos tivemos conhecimento de alguns dados económicos nos últimos, vamos falar, 20 anos, até dos principais clubes portugueses, que se fossem empresas não tinham sobrevivido, já tinham fechado a porta, portanto. E o que acontece é que, na maior parte das vezes, há uma valorização excessiva do rendimento desportivo
em detrimento da parte económica dos clubes de futebol. E isso acontece muito pela emoção, que lá está, como eu referi no início, tem que estar sempre presente no futebol, claro, e até nas modalidades amadoras, mas que depois também está presente no momento de colocar o voto nos candidatos às eleições, seja para as SADs, seja para os clubes. E, portanto, é esta mudança que nós temos que fazer, mas isto é cultural, não é? E, portanto, tudo o que é cultural demora sempre 1, 2, 3 gerações para nós conseguirmos mudar. O mesmo acontece nas empresas e por isso é que o paralelismo é sempre importante nós fazer. Nós somos o pior país da OCDE no gap de qualificações entre empresários e trabalhadores. Portanto, nós temos trabalhadores mais qualificados que os empresários. E, portanto, se nós encaixarmos... Logo aí temos um problema. Se encaixarmos o futebol como deve ser na atividade económica como uma verdadeira empresa, e algumas empresas de grande dimensão, portanto, já podiam estar nas consideradas grandes empresas portuguesas, isto é transversal. E volto a dizer, mais uma vez, os sócios, se o clube tiver perdido no fim de semana anterior, vão mudar o seu sentido de voto independentemente do resultado económico ou do orçamento ou que está a ser apresentado. Temos mesmo que perceber que isto é uma indústria, tem uma representação para a economia nacional, como foi dita no início, já muito significativa. O que se passa nas empresas passa-se no futebol, isto é esta globalidade. Portanto, as empresas portuguesas hoje já não competem só com as empresas portuguesas, já competem com empresas de todo o mundo e os clubes de futebol, principalmente aqueles que se apuram para as competições europeias, têm exatamente essa mesma situação. Portanto, sim, colocar a parte económica pelo menos ao mesmo nível da parte desportiva. E depois só aqui mais uma questão que há pouco me esqueci de dizer e que o Mauro levantou e muito bem. É verdade que os clubes de futebol substituem em muitas coisas o Estado. É muito tudo o que tem a ver com formação, tudo o que tem a ver com a prática de exercício físico e, portanto, aí sim, porque lá está, aí são essas coletividades espalhadas por todo o país que, de facto, merecem ser apoiadas porque elas sim não têm um fim lucro, têm um fim de prestar à comunidade, à sociedade, um papel social para todas essas crianças e jovens que sem esses clubes não praticavam exercício físico, que é fundamental para a nossa vida. Mauro, e há o devido reconhecimento do Estado relativamente a este papel que o Ricardo acabou de falar? O papel social dos clubes, a capacidade de colocar inúmeras crianças a praticar uma série de desportos. E isso é importante, não é? Que o Governo tenha desde logo essa noção para que dê a devida importância não só àquilo que é a indústria do futebol, mas ao desporto de uma forma geral. Não, eu acho, para ser muito concreto, que não. E vou dizer porquê que não. Porque muitas das vezes dizemos que têm que ser os dirigentes a ter que ser os racionais e depois são os decisores políticos, são os populistas. Porque quando nos sentamos a discutir racionalmente as coisas, depois no fim queremos dizer não, isso ganhou milhões e lá fora parece mal, independentemente de fazer todo o sentido à mesa. Portanto, a racionalidade muitas das vezes está também no campeonato das percepções dos dois lados, porque quanto mais estudos, quanto mais coisas se possa demonstrar que é uma medida correta, não sendo tão popular assim, faz muitas das vezes evitar a decisão da mesma medida, independentemente de fazer todo o sentido. Mas dar algumas notas que me parecem importantes e relevantes nessa valorização do desporto e da sociedade e da indústria, sobretudo, porque eu acho que é essa que no fim do dia vai causar aqui muita diferença. E, portanto, o caráter social faz com que ela seja diferente do normal, mas é uma indústria que está virada para o entretenimento. E o entretenimento é uma indústria de emoções. E, portanto, há bocado o presidente do Sporting, vencedor do Campeonato Nacional, diz e bem que este foi o melhor ano de sempre do Sporting do ponto de vista das suas receitas, porque uma coisa está aliada à outra e assim será sempre. Eu fiquei um bocadinho surpreendido, porque ele, e eu gosto sempre de ver atentamente essas situações, independentemente da minha pele ser ligeiramente diferente, eu não quero as minhas contas vermelhas, é o único momento que gosto de verde, são nas contas, é para estarem a verde. Falava que o clube
teria 3 grandes receitas, e eu acho que falhou aqui um bocadinho na sua parte, só para estarmos todos no mesmo contexto. Ele falava de receitas da centralização dos direitos ou televisivas, receitas das competições europeias, por assim dizer, e depois aqui uma componente de receitas de venda de jogadores. E a primeira coisa que eu acho que é importante todos percebermos é que para um clube de futebol as receitas de vendas de jogadores são consideradas receitas extraordinárias, porque a sua atividade é vencer, não é vender. E, portanto, quando pomos isto aqui na atividade, já estamos a dizer que estamos deficitários. As receitas da operação têm que ser iguais às despesas da operação. E faltaram aqui 2 grandes bolos. Um é o dia de jogo, ele próprio, e, portanto, discutir também com a Liga e com outros players como é que podemos melhorar a experiência de dia de jogo e como é que podemos melhorar o produto. Outra é o merchandising e os patrocínios e toda a atividade que cada vez mais os estádios fazem a diferença, as infraestruturas. Nós olhamos para o Real Madrid e vemos qual é que é o seu retorno do seu próprio estádio enquanto infraestrutura. É uma macroempresa. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que há aqui 4 grandes bolos que nós todos temos que conseguir melhorar e depois há um quinto, que é o extraordinário, que eu acho que esse tem que ser para fazer investimento nos clubes, para fazer ao contrário. E não para suprir. Ou então para, pelo menos, quando acontece alguma coisa de extraordinário nestas 4, que é um clube não ir à Champions League, eu percebo que um jogador tem que complementar. Agora, quando já tem a venda de 2 jogadores, no balanço já passamos a irracionalidade. E por isso é que eu acho que temos que discutir enquanto indústria, porque acho que estas coisas às vezes são importantes e eu meço pelo Benfica, mas os outros acompanham. O Benfica, em 2003, tinha um orçamento de 50 milhões da sua operação. Em 2013, tinha de 100 milhões, ou seja, cresceu 7% ao ano, dobra a cada 10 anos, faz aqui um balanço. O ano passado fez quase 200 milhões, portanto, voltou a conseguir dobrar. Aqui a questão que para mim se põe à indústria do futebol é como é que nós vamos dobrar nos próximos 10 anos a receita da operação. Se nos disserem, à partida, que as receitas da UEFA estão estagnadas, se nos disserem que não vamos conseguir mais nenhum euro, porque toda a gente está, e eu isso gostaria de comentar, que é o melhor resultado é ficarmos iguais nas receitas da centralização. E eu acho que há muito potencial para ir buscar aí. Dizemos que das tais 4 da operação, 2 estão estagnadas, portanto só poderiam as outras crescer ao dobro do crescimento para compensar estas. E esse é o problema que temos que falar da indústria do futebol, é discutir como é que se vai pôr a crescer dessa forma. E se não falarmos sobre as formas de crescer da indústria, não vamos chegar lá, porque os outros vão continuar a crescer. E se hoje nos estamos a dizer que só somos 4 vezes mais pequenos que o City já está a crescer há muito tempo a 10, nós a 7. Se nós deixarmos de crescer, daqui a 4 ou 5 anos já é o dobro, vai o triplo, e nós ficamos para trás. E isso é que eu acho que é o enquadramento que os agentes têm que se sentar à mesa e ver. E algumas coisas, para mim, passam pela componente fiscal, da atração também de talento, mas não só, como falamos aqui há pouco da lei da concorrência, se me permitirem. Eu acho que estamos perante um momento único na nossa história da centralização. Eu sou muito favorável à centralização, porque a centralização traz 2 momentos. É, por um lado, mais competição entre todos, porque ninguém joga sozinho, e isso eu acho que é uma questão muito positiva que todos tentamos melhorar, e depois vai permitir alguma internacionalização. Quando nós olhamos para a internacionalização, é importante percebermos uma coisa, que a média das pessoas e os estudos isso indicam que vêem 8 a 10 horas de futebol máximo por semana. E quais é que são estas 8 a 10 horas de futebol máximo por semana? 2 horas do seu clube de coração, seja ele qual for, 4 horas que são 2 jogos da liga mais importante. Hoje está a Premier League, já foi a Liga Italiana, já foi a Espanhola, mas são 4, portanto isto aqui faz 6 horas desse ponto, e depois um jogo que eles achem que seja o jogo mais relevante para eles nesse dia. E pode ser o Barcelona-Real Madrid, pode ser o Bayern Munique com alguém, não é relevante. É o jogo que acharem mais relevante, como pode ser o que eu muitas vezes vou fazer. Se estiver a dar um Braga-Porto, também vou ver o Braga-Porto, aquilo que eu achar que é mais relevante para mim. E este é o spam de atenção. E a Liga Portuguesa achar que vai conseguir entrar neste spam de atenção vai ser difícil. E, portanto, aquilo que eu defendo há muito tempo é que possa ser permitido aos clubes poderem internacionalizar os pacotes dos seus jogos a dividir por todos. Ou seja, cabe ao Benfica, ao Porto, ao Sporting, àqueles que possam ter mercado, dizer assim, por cada euro que eu tenha, 70% são para mim, 30% são a dividir por todos. Mas todos os jogos podem ser centralizados e não semi-pacotes, porque estamos a maximizar o valor para todos. E depois, como falávamos há bocado, temos que acabar com este monopólio entre os operadores, porque este é o maior produto que há em Portugal, e essa foi a razão, porque há 10 anos se lembram que a nós patrocinou uns e o AMEL o outro, foi quando houve aqui este vazio de se achar que ficavam cada um nos canais, quando eles se assustaram. Quando eles se assustaram que alguém ia ficar sem direitos, foi isto que fez subir o standard há 10 anos. Só isto. E se quisermos crescer nesta questão, temos que fazer leilões a cada 3 anos entre os operadores, porque são os únicos que podem pagar. E são os únicos que permitem acabar com a pirataria. E acabar com a pirataria aumenta o valor global da publicidade. Não há outro ovo de Colombo, só há este.
É o canal Liga só com os jogos, não é um canal Sport TV, é um canal próprio da Liga, que esteja em sinal aberto no operador, portanto não é um canal TDT, em sinal aberto. Portanto, está previsto que cerca de 2 milhões de pessoas mudassem do operador A para o operador B, com os mesmos preços. E isto é que gera. Os operadores têm uma coisa muito simples que todos vocês conhecem, que se chama custo de aquisição de clientes. E que pagam aos funcionários para atrair clientes. Claro. São 250 euros para uma fidelização de 2 anos. O futebol consegue ir buscar 70%, 80% disto. Isto permite verdadeiramente aumentar o valor das receitas, porque pay-per-view, todos os estudos estão ditos, 600 mil, se for a 30 euros, sobe para 40, baixa para 500, sobe 10 para 19,99, sobe para 1 milhão, a receita não aumenta. Podemos querer esticar o elástico de onde quisermos. E, portanto, para criar valor, vamos precisar do Governo. E o Governo tem que permitir que a Autoridade da Concorrência tenha concorrência. E por isso é que eu acho muito importante vocês estarem neste painel, porque defendem a concorrência, defendem a mais-valia. Vejam lá aquilo que todos nós que amamos futebol faríamos. Se amanhã estiver na Vodafone, todos nós mudamos para a Vodafone. Se amanhã deixar de estar na Vodafone, mudamos para o outro. Isso é que é a verdadeira concorrência. Isso é que vai fazer subir o produto. Portanto, qualquer modelo que não seja este não vai maximizar isto. E depois permitir a cada clube internacionalmente explorar os mercados que quiser. É dividir por todos. Mauro, há uma outra pergunta que eu quero fazer Desculpa, ao Armindo, não tem problema. Mas já agora gostaria de um comentário do Armindo relativamente a esta nota do Mauro relativamente àquilo que é aquilo que vem aí, que é o grande tema até ao final da década, um pouco antes disso, que é a negociação coletiva dos direitos televisivos. O Mauro falou numa abordagem macro e isso é absolutamente fundamental. Esta receita, o Mauro tocou num ponto que é absolutamente importante para um dirigente desportivo entender. A empresa tem ativos circulantes e tem os seus ativos fixos. Um jogador, de facto, não é um ativo circulante, ou seja, não é algo para nós colocarmos no mercado e vender. É para vender quando se vendem os anéis. Aquela expressão portuguesa, olha, vendem-se os anéis, já não há nada a fazer. Eu não sou lírico no sentido de dizer que volta e meia não precisamos para equilibrar as contas, mas por sistema, compor o orçamento corrente com aquilo que deveria ser CAPEX, enfim, não entrando aqui num jargão, ou seja, aquilo que devia ser investimento, compor um orçamento com aquilo que devia ser investimento, isto está profundamente errado. E o problema é que nós, como normalmente nós olhamos para as métricas desportivas, sempre pelo tal lado do futebol, não damos atenção a esta parte financeira. E muitas vezes estamos a olhar para edifícios com pés de barro. E com a emoção, nós toleramos completamente que o edifício esteja em pés de barro e esteja a ganhar. Isso é um erro, porque se vai pagar sempre a curto ou a médio prazo. Há um momento que se vai pagar. Por isso, o que é muito importante é nós termos esta ideia que as receitas têm que ser maximizadas para conseguirmos equilibrar também as despesas. E a parte da venda e compra dos jogadores. Isso aí é como investimento. É à parte. Isto tem que ser um orçamento próprio para isso. Eu gostaria de ouvi-lo a propósito daquilo que é uma realidade. A Liga Portuguesa é das que mais paga, é a que mais paga impostos, está acima das principais 7 ligas europeias. Isto é uma realidade que nós vamos ter aqui, como falámos há pouco, negociação coletiva dos direitos televisivos. Isso vai requerer a arrecadação de um maior valor, vai requerer atração de talento. E como é que se pode concorrer com outras ligas quando, por exemplo, 2 jogadores que são contratados a ganhar 1 milhão de euros, o que vai para a Itália ganha mais 100 mil euros ao final do ano do que o que está em Portugal? Bastante mais. Nós temos-lo dito, na Confederação temos dito, em Portugal nós temos impostos de rico para um país que é pobre. Todos nós pagamos impostos de rico. Veja-se, quem aqui na sala ganhar acima de 1.500 euros já está com uma taxa média. Essa taxa média, num país como a França, por exemplo, que é o tal país campeão dos impostos, é preciso multiplicar por 5 para ter essa taxa. Uma taxa máxima, como nós aqui, se tivermos acima de 80 mil euros, que já temos uma taxa máxima, já quase 50%, já somos ricos. Já somos super ricos, milionários, Ricardo. Porque para atingirmos isto em França é preciso também ter 200 ou 300 mil euros, não é 80. Portanto, nós temos taxas, de facto, muito elevadas, impostos de rico para uma economia e uma realidade que não é de país rico, é de país pobre. E o futebol acaba por apanhar com isso, porque esse nível salarial são sempre salários taxados ao nível de multimilionários. E não é assim.
e facilmente a competitividade fiscal, seja nas empresas, seja nas pessoas. Porque é que tantos jovens qualificados saem hoje de Portugal? Não futebolistas, não desportistas. Saem. Porque, naturalmente, não é apenas o que ganham. Porque muitas vezes não se percepciona o que o empresário ou a empresa lhe paga. Ele só tem a ideia do que recebe, mas já perdeu a noção do que custa. Porquê? Porque há um conjunto de contribuições para a segurança social, de retenções na fonte, que não entra Muitas depois... alíneas. Exatamente, que não entra depois na conta bancária. É exatamente o mesmo que acontece com os salários dos jogadores. Há um conjunto que é retirado e que o jogador quer saber quanto é que ganha. E por isso a competitividade é aquilo que o clube vai pagar, mas líquido. Porque se lhe disser, mas agora 50% disso fica aqui. Não quero saber disso, eu tenho que comparar coisas comparáveis. E aí não somos competitivos. Não somos competitivos. Tínhamos inclusive uma medida que era promover o regresso de talentos. Ou seja, Com essa acabaram. até isso acabou. Jogadores que tivessem estado no clube a jogar em Portugal e que agora regressassem, podiam até ter esse benefício. Acabou. Também isso já não é possível. São não residentes, todos Exatamente. mesmo novos. Há uma questão... E essa tendência de acabar sempre com as medidas do governo anterior Não é a questão populista é altamente que falávamos, prejudicial, ou seja, não é? É a questão que falávamos da Peço desculpa. racionalidade na mesa. Todos os indicadores dizem que a medida é boa. Mas como não é popular, acaba-se com a medida, com a popularidade. E por isso é que eu digo sempre que às vezes o vertente política tem uma emoção maior do que a gestão no futebol. Porque quando nós vamos a ver, aplica-se muito mais esse sistema de claques e de medidas supostamente eleitoralistas, não por nenhum tipo de racional económico, mas por percepção de votos. E, portanto, tem a ver com uma indústria diferente. E por isso é que eu dizia aqui que concordo a 1000% com a racionalidade. É quando se prova que uma medida é racional, que está a acrescentar valor e decide acabar com ela. Não resulta. É que no futebol normalmente associa-se isto. O futebol é aquela indústria muito particular que depende se a bola entra na baliza ou não. Não acredito nisso. Ou melhor, acredito que é possível encontrarmos os melhores, a probabilidade de entrar é maior. Temos é que para isso ter os melhores. Mas queria falar na balança de pagamento. Certo. Nós habituámos durante muitos anos a produzir talento em Portugal e a exportar. Permitam-me a expressão, a exportar, transferir lá para fora. Ultimamente vemos alguns dos nossos clubes principais que começam a ter aquela tentação de comprar produto acabado e depois voltar a vender. Naturalmente que o valor acrescentado aí já vai ser menor. Muito diminuto. Por isso, também aí, nós estamos a perder no desporto em geral. Ainda há bocado vinha a ouvir na rádio, falava-se que já não temos hoje atletas do fundo e do meio fundo. E então estamos aqui no Porto, que produziu nomes sonantes do fundo e do meio fundo, e hoje não temos. E não temos porquê? Porque Não há investimento, não há investimento, não aparecem. Isto não acontece pelo caos ou não acontece por geração espontânea. Também no futebol, se nós não criarmos condições para potenciar estes talentos, eles também naturalmente não vão aparecer, não é por Eu osmose. depois queria só... Ricardo, sim, já foi por favor. aflorado aqui um tema que eu acho que é importante também a Liga pensar nele, que tem a ver com o número de espectadores nos jogos. E, portanto, aquela questão que foi aqui falada da experiência do sócio, do adepto, do cliente, tem que, de facto, ser aprimorada, e aqui a Liga pode ter um papel muito importante a dizer. É triste olhar para a grande maioria dos estádios em Portugal e ver lá 500, 800, 1000, 2000 pessoas, porque são essas pessoas que podem ajudar a compor a receita ordinária, que vai equilibrar a balança As pessoas também económica. tenham um contacto com o espetáculo para poder Isso, perceber que é o um futebol espetáculo hoje em dia seguro pode e ser atrativo. muito mais do que simplesmente os 90 minutos do jogo Claro, de futebol. claro. E basta olhar para o exemplo dos Estados Unidos, onde se conseguem fazer de um jogo de quase solteiros contra casados um grande espetáculo com milhares de pessoas, com tudo o que há antes e depois dos jogos. E eu acho que a Liga aqui tem um papel importante, primeiro nos clubes que jogam as duas principais ligas, que estão sobre a alçada da Liga, que depois pode ser transportado para os restantes clubes da Federação e das associações distritais de futebol, mas a experiência do utilizador tem que ser muito melhorada em Portugal, porque não pode ser simplesmente os 90 minutos, porque as receitas depois também vêm atrás. Nós estamos já no final da nossa conversa, temos aqui 1 minuto para cada um. Eu gostaria de vos pedir se
estando em representação da indústria do futebol e se pudessem reunir com o Governo, enfim, se calhar isto para o Armindo não é propriamente uma suposição, não é propriamente um cenário... Dá prioridade a estas medidas. Claro, exatamente. O Armindo fez aqui um intervalo nas reuniões com o Governo para estar connosco neste Exatamente. Thinking Football e nós agradecemos, mas se pudessem levar uma medida que pudesse potenciar a indústria do futebol junto ao Governo, e Ricardo, gostaria de começar por si, qual seria? Eu vou ter que repetir, o Mauro aqui antecipou-se com a introdução dele, mas de facto eu vou dar duas, e que já foram ambas referidas. Mas a questão do IVA para o espetáculo do futebol É urgente. É urgente porque aqui há uma desigualdade. Certo. Aqui não se explica porque é que o futebol não tem o mesmo IVA para ver um jogo de futebol do que para ver um teatro ou um Seria cinema. impopular colocar a 6%? Eu acho que teria alguns custos e nas redes sociais poderia causar aí um bruá, mas ao fim de 2 semanas estava completamente ultrapassado, porque iam dizer, lá está, olha, este é o IVA para pagar os salários do Di Maria, como disse aqui o Mauro. Mas não, o Di Maria não é a regra nos salários dos jogadores de futebol em Portugal. E o segundo tem de facto a ver, e aí devia ser transversal, na flat tax, portanto, limitar a um máximo a contribuição de IRS para nós conseguirmos atrair os melhores para o nosso país, não só no futebol, mas também no futebol. Mauro, uma medida numa reunião com o Governo. Numa reunião com o Governo, se calhar pediria duas coisas, estas não fiscais, porque aqui sei que tenho que deixar alguma para o Armindo e estou aqui a pensar numa que ele possa jogar. Pediria a arbitragem e a disciplina fora da Federação Portuguesa de Futebol, porque não faz sentido serem os clubes a decidir que penalidades é que têm sobre eles próprios, que multas é que eles se aplicam eles próprios para termos um jogo que seja mais célere, mais transparente e mais eficaz, e portanto se calhar essa era a minha primeira proposta. A segunda, pedir à Autoridade da Concorrência para permitir que haja concorrência. Parece um bocadinho ridículo, mas era que pudesse haver concorrência entre os operadores e pudéssemos ter um grande leilão totalmente transparente para ver o valor dos nossos direitos a subirem, que é aquilo que a indústria precisa. Eu já referi duas que nós estamos a pedir, e dei aqui em primeira mão que estamos a pedir para este orçamento, e por isso acrescentava duas que não dependem do Estado, porque muitas vezes nós também temos esta ideia que tudo depende do Estado. Não, vamos começar por nós próprios. Certo. Há duas medidas que pareciam importantes. Uma é um verdadeiro compromisso entre clubes. Se não houver compromisso, se houver aquela ideia que cada um consegue naturalmente resolver por si, não vai ter nenhuma solidariedade e não vai ter nenhum comprometimento. Uma coisa é no terreno naturalmente tem que ser adversários completamente. Agora, fora do terreno, estão no mesmo negócio. Tem que haver compromisso, e compromisso sério, porque se assim não for, não resulta. E a segunda medida é mais exigência para um dirigente desportivo. Aquela ideia que um dirigente desportivo pode ser apenas bom nas notas técnicas, nas notas artísticas, não. Um dirigente desportivo tem que ter a mesma exigência que um dirigente empresarial de uma atividade qualquer. Se nós queremos pôr o futebol como parceiro de primeira linha da economia, não há nenhuma razão para que os CEOs, os presidentes, não sejam também pelo mesmo critério. E nós estamos a caminhar para aí? Por vezes sim, por vezes não. Por vezes é o tal populismo, que é tal nota artística, e é importante que não seja, porque hoje a nossa competição não é só a nível nacional, é a nível internacional, e é sobretudo a nível internacional. E aí é preciso termos muito bem a noção que essa exigência é uma exigência muito grande. Por isso, cada vez mais capacitação, cada vez projetos empresariais mais estruturados, porque se assim não for, se estivermos apenas aqui num sentido amador, como se o mesmo desporto também pode ser amador, mas os dirigentes não podem ser amadores. Eu realçar só Ricardo. porque Sim, sem sim. ser com o Governo e porque lá está, nós na EMING Ainda defendemos temos aqui muito ainda temos aqui mais uns não podemos atirar tudo para cima do Governo. Minuto novamente. Dar um minuto. Mas acho que realçar um bom exemplo que surgiu nos últimos dias e que fez parte de um programa eleitoral de um presidente de um grande clube neste momento, eu acho que isso devia ser aprimorado, reforçado, que tem a ver com esta questão da transparência. O portal da transparência que foi lançado Devia ser regra, não é? devia ser regra e não a exceção que está neste momento. Isso, por um lado, ia credibilizar o dirigismo desportivo, por outro lado, ia fazer com que a opinião pública não tornasse impopular algumas das medidas que nós falamos aqui que podiam estar no próximo Orçamento de Estado. Se houver, eu sou um defensor da transparência e, de facto, acho que foi um exemplo que deve ser replicado e deve ser, de facto, a regra para todos os clubes. Mauro, transparência e eu acho união. que precisamos mais de educação de leitura dos relatórios e contas do que propriamente transparência.
porque depois a transparência, a linha entre esta informação toda está disponível nos relatórios todos e, portanto, não há ninguém não transparente. Nem todos têm a capacidade de analisar a informação da mesma maneira. Eu vi 2 relatórios e contas apresentados agora recentemente, um do Benfica, outro do Sporting, e quando olho para os comentários que vejo a dizer isto é uma vergonha, foi vendido por X e só entrou no clube Y. Mas nós temos que ver a literacia da população. Mas por isso é que eu estou a dizer, ou seja, acho que literacia. mais importante do que um portal de transparência é termos aqui um relatório a explicar o que é que está nisto. Ou seja, termos aqui dentro do final do relatório de contas aquilo que eu chamo uma explicação técnica a explicar as contas. Ou seja, isto era o valor do ativo, foi comprado por X, isto troca-se em amortizações desta maneira. Depois foi abatido este valor disto, daquilo e do outro. Quando as pessoas fazem as contas, já percebi. E já não há esses insultos. Porque eu acho que às vezes queremos confundir transparência com populismo, a linha volta... É muito tenue, porque eu vi, não se paga comissões, mas ninguém paga comissões na compra. As pessoas pagam as comissões na venda, como nas nossas casas. E, portanto, às vezes trazemos aqui para a linguagem coisas que parecem moderninhas, mas que trazem um bocadinho mais de lama para a indústria. E eu aí sou um bocadinho mais crítico, porque acho que a indústria já faz muita coisa bem feita, há muita coisa posta, e aqui vou contigo, Armindo, que é o que formos apresentar, devemos apresentar todos, para podermos aparecer todos como uma indústria igual, que cria valor e melhor, e não estarmos sempre à procura daquilo que é o outlier, quase aquilo que faz uma espécie de diferenciação para fazer mostrar os outros todos mal. Porque são todos sociedades cotadas na CMVM, são todos com os mesmos níveis de obrigações e apresentam todas as mesmas coisas. Portanto, eu percebo que do ponto de vista de comunicação aos sócios... Mas comunicação é importante. Eu acho que é fundamental. Nós todos sabemos que os relatórios e contas podem... nas empresas... Eu acho que é fundamental, mas aquele portal de transparência não tem a transparência que a gente precisa de saber. Ou seja, a informação... deve ser melhorada. É a informação que já estava no relatório, mas é só... Para ser totalmente transparente, terminámos o nosso Terminámos, tempo. acabámos. Já está negativo. Já estamos em negativo, que é algo que o Ricardo, que o Mauro não gosta nada de ver. Não. Ricardo, Mauro e Hermínio, muito obrigado pela presença neste painel. Uma salva de palmas para os nossos oradores. E chamo ao palco Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal. Pedro, então, estás... Com gosto. Obrigado, Pedro.